Bem-vindos ao CLT Cast. Eu me chamo Alexandra Bonato e essa é minha colega de curso, a Joelma Chaves. E a gente trouxe aqui hoje como nossa convidada a doutora Verícia Cabral, né? Para quem não conhece, a doutora Verícia Cabral, ela trabalha com direito trabalhista empresarial, dentre outras coisas que ela faz muito bem. O Instagram dela a gente vai deixar aí registrado, né? Somos estudantes de Direito do 7º período da Unibalsas, né? Estamos sob a supervisão da nossa querida professora de Direito Trabalhista, doutora Larissa, tá? E vamos aqui interagir num bate-papo descontraído falando sobre os impactos da tecnologia nos direitos trabalhistas, né? Que é um assunto muito em alta, um assunto que está entrando aqui no mercado e bombardeando tanto os empresários que contratam, como também os funcionários que ficam cheios de dúvidas, o que eu posso, o que eu não posso, o que eu tenho, o que eu não tenho. E a doutora Verícia está aqui com a gente hoje, conosco, para nos tirar várias dúvidas e falar um pouquinho mais sobre ela, sobre o trabalho dela também. Obrigada. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. Quero agradecer aqui o convite, a Joelma me convidou, você depois entrou em contato comigo, Alexandra. É um prazer enorme estar aqui, sempre contribuindo com os alunos, com a audiência aqui do CLT Cast. Eu acho que essa é a minha terceira participação já no CLT Cast. Maravilha. De turmas anteriores eu já vim. Falar de direito do trabalho para mim é minha paixão, gosto demais. Falar sobre tecnologia no direito do trabalho mais ainda, porque eu gosto muito do tema, eu escrevo sobre o assunto, eu leio muito sobre o assunto. E realmente, como você falou, é um assunto bem polêmico, que gera muitas dúvidas. Então, estou aqui para, na medida do possível, selecionar algumas, esclarecer algumas. Então, doutora, é um prazer estar com a senhora aqui hoje. Agradeço por ter aceitado o nosso convite, né? A senhora que é uma profissional aí com experiência bastante tantos compromissos, extensa, né, na área. E para começar a falar sobre o tema, eu queria fazer uma breve contextualização sobre o que assim, um conceito de direito digital na seara do trabalho. Bom, o conceito de direito digital é como o próprio nome diz, é tudo o que é tecnológico, digitalizado. E na seara trabalhista é o que traz de reflexos para o mercado de trabalho. Então, o direito digital trabalhista não se difere muito do direito digital de modo geral. Acontece que a tecnologia ela vai estar ali inerente a algumas atividades trabalhistas. Então, o que a gente precisa entender é, todas as vezes que há uma interferência da tecnologia nas relações de trabalho, a gente vai ter um impacto do direito digital trabalhista. Então, não há um conceito sobre o tema, mas há uma ampla interpretação do assunto. Então, existe o direito do trabalho e existe o direito do trabalho digital? Não. Existe o direito do trabalho e as tecnologias estão incorporadas ao mercado de trabalho. Por essa razão, nós precisamos adaptar e estudar como essa informática, como essa tecnologia, como esses meios de controles tecnológicos estão interferindo no mercado de trabalho. Certo. Nós vimos aí que a gente entrou em uma era totalmente digital e isso tem impactado em vários setores. Demais. E no mundo jurídico, essa discussão acerca do direito digital, das implicações da tecnologia, né, nas relações de trabalho ali no meio ambiente laboral, isso tem chamado bastante a atenção dos juristas. E depois da pandemia, eu acho que alavancou, assim, consideravelmente, né, a criação de vários tipos de tecnologia que estão substituindo aí, na verdade, a mão de obra, né, humana. Esse já é um outro assunto também bem polêmico, mas realmente esse é um tópico para um outro podcast. Esse assunto é importante ser conversado. E após a reforma trabalhista de 2017, a gente viu que surgiram várias novas formas de trabalho, né? O teletrabalho, que é um dos principais que eu acho que a gente poderia abordar aqui hoje, que traz aí diversos desafios como a proteção de dados, né? Depois também da criação da LGPD, que vários... Aliás, o mercado como um todo teve que se adequar aí às normas, né, da LGPD. E, na sua opinião, assim, qual o maior desafio para as empresas na hora de tratar esses dados do funcionário, nas adequações à LGPD? Bom,
vamos partir do início, lá da reforma trabalhista. A questão do home office e do teletrabalho, ele já estava previsto, né, antigamente, bem antes da reforma. Em 2017 veio a regulação introduzida na CLT, então passou-se a ter a figura do teletrabalho, passou-se a ter a regulação sobre o teletrabalho a partir da reforma. Em 2020 veio a pandemia. Então a gente teve uma migração de um trabalho in office, né, um trabalho físico, presencial, para um trabalho extramuros, que a gente chama, né, que é o teletrabalho e o home office. Ainda bem que nós já tínhamos mecanismos de regulação na CLT de 2017, então nós conseguimos uma migração mais natural para o modelo de teletrabalho. Ao passo que, quando há um teletrabalho, há a desconexão do ambiente laboral. Eu tenho 2 ambientes laborais, o ambiente interno da empresa e o ambiente externo, que é onde o trabalhador está ali laborando no seu home office, que pode ser em casa, como home office, ou teletrabalho, que não implica ser em casa ou não. Ele pode trabalhar de qualquer lugar do mundo. Exato. E aí é um enorme desafio para as empresas. Por quê? Porque se você ler lá a parte da CLT que fala do teletrabalho, você vai ver que existe responsabilidades do empregador, da empresa, de quem contrata, sobre o ambiente de trabalho laboral extramuros. Então, questões de ergonomia, por exemplo, questões de doenças ocupacionais, por exemplo, trazem reflexos para o teletrabalho. Existe essa responsabilidade hoje? Existe. E isso é muito difícil de ser controlado. Outro ponto que a automação traz e a gente precisa ter um olhar atento são os controles sobre esse teletrabalho. Uma coisa é o controle interno dentro do meu ambiente, onde eu tenho controle da entrada e da saída do colaborador. Quando eu não tenho este controle em muros, que está lá ou em home ou em tele, eu uso a automação para fazer esse tipo de controle. Então, eu vou usar sistemas de login, log-off, eu vou usar sistemas de monitoramento facial, eu vou usar sistemas que vão ali controlar o acesso do colaborador ao sistema da empresa. Então, aí já vem um outro tipo de direito, que é o direito à privacidade. Então, eu estou invadindo a privacidade do meu colaborador quando eu peço para ele ligar a câmera, por exemplo, para eu olhar o ambiente que ele está. Eu estou ali fazendo alguma coisa invasiva, tem implicações em controle de jornada, em horas extras, quando ele opta por trabalhar, por exemplo, no período noturno ou até mesmo na madrugada. Então, são situações que trazem e exigem do empregador uma prevenção e um controle maior. Então, hoje já existe alguma jurisprudência nesse sentido? Alguma legislação? Legislativo, não. Jurisprudência, sim, mas jurisprudência não vinculante. Então, a gente precisa interpretar caso a caso. Por isso, a importância de você se manter atualizado. Certo. Doutora, fiquei com uma dúvida aqui. Esse funcionário laboral em casa, trabalhando, né, muro, ele responde pela CLT normalmente? Se ele for contratado pelo regime de teletrabalho, sim. O regime de teletrabalho sempre vai ser... O regime de teletrabalho, ele exige carteira assinada. Você é subordinado. Quando você fala em esse trabalho tipo delivery, esse funcionário que está ali rodando... Essa é outra modalidade de trabalho. Pode ser uma prestação de serviço autônomo, pode ser uma uberização, que era o que eu estava conversando com a Joelma ali nos bastidores. A uberização, ela foi um fenômeno que começou ali em 2016, 2015, depois foi avançando, ele começou na Europa, depois hoje tem no mundo inteiro, e muita gente ainda discute se o Uber é ou não é CLT, né? Se ele tem ou se ele não tem vínculo. O STF já decidiu, né? Não há vínculo empregatício entre a plataforma e o motorista. Então, esse assunto está pacífico, mas ainda hoje traz discussões. Então, ainda assim, a gente encontra discussões sobre isso. E aí, por essa interpretação, a gente estende a motoboys, iFood, por exemplo. Entendeu? Já entende-se que essa categoria ele é um terceirizado autônomo. Na verdade, ele é um prestador de serviço. Ele presta serviço através de uma plataforma. É o que a gente chama de gig economy. Tem um termo técnico para esse tipo de contratação. Essa lei da terceirização, ela
tem influência sobre essa... Sobre a uberização? Não. São serviços distintos. A uberização, ela é um fenômeno, né? Esse nome é um nome batizado pela doutrina e os estudiosos do tema. Não tem uma lei de uberização. A gente, estudiosos do direito do trabalho, pela prática e pelo fenômeno, porque a Uber foi a primeira grande precursora dessa modalidade de trabalho, que está inserida na Gig Economy. Então, a Gig Economy, ela tem várias outras atividades. E a mais famosa delas é a forma de contratação via, entre aspas, uberização, porque esse nome é um nome batizado, não é um nome técnico. Sim. Então, como seria contrato? Seria na esfera civil, então? Esfera civil, através da plataforma. E o contratante, caso haja algum contratempo, algum imprevisto jurídico ali, ele responde de forma solidária? O contratante, você diz, nós, consumidores, que Sim. vamos pedir pela Sim. plataforma? Não, até hoje eu não vi nenhum processo que implique o consumidor nisso. Nada. Não, a relação é entre Uber, plataforma e motorista. Sim, isso se enquadra também no caso do delivery. Eu pergunto porque é uma dúvida, assim, para quem muitas pessoas que estão assistindo aqui o podcast, que vão assistir, às vezes são funcionários dessas plataformas e aí acabam se interessando pelo assunto. O que a gente precisa entender é que o contrato vai falar muito. Então, o que funciona para a Uber não funciona para as outras. Sim. Qual é o contrato que foi firmado? Como você regeu, né, o contrato. Exatamente. Aí fica a dica para vocês, a importância de uma assessoria jurídica Sem dúvida empresarial. Tá aqui a doutora Veritza já Sem dúvida falando nenhuma. aqui da importância de você contratar da maneira correta. O contrato é o que vai ditar a regra, né? O objeto do contrato, qual é a modalidade da prestação de serviço, se é prestação de serviço, se não é, se tem vínculo, se não tem vínculo. Então, assim, um contrato mal feito, ele prejudica ambas as partes, contratante e contratado. Traz várias consequências, né, jurídicas no mundo jurídico. Então. Contrato não pode ser mal feito. Então, assim, você nunca pode fazer um contrato sem conhecer exatamente o objeto do que está sendo contratado. Porque tem implicações em várias áreas, não só no direito do trabalho. Sim, porque às vezes você contrata um serviço delivery ali porque você tem um fluxo muito grande, você começa a firmar isso com uma pessoa fixa ali, naquele momento. Já não e aí ela já não é mais, né? Já descaracterizou a uberização. Já totalmente está fora. Então, é necessário que se entenda, né, as necessidades antes da contratação, para que não venha ter surpresas desagradáveis. Né? Exatamente. Até porque é muito fácil confundir o vínculo empregatício, os pré-requisitos do vínculo empregatício, com a prestação de serviço autônomo habitual. Então, você precisa descaracterizar os requisitos do vínculo se você quer caracterizar uma prestação de serviço. Então, o contrato é fundamental para isso. Bom, doutora, na sua opinião, a tecnologia na relação de trabalho entre empregador e empregado, a senhora acha que veio para melhorar as relações de trabalho ou tem dificultado um pouco aí no aspecto jurídico dessas relações? Joelma, essa pergunta é bem difícil, porque se nós formos fazer um olhar em retrocesso, em todas as áreas do direito, a sociedade veio antes da lei. Em tudo, desde o direito romano. Sempre criou-se a situação para depois se regular a situação. Não é diferente no direito do trabalho e nas novas tecnologias. A exemplo do que a gente estava falando aqui da uberização. Entendeu? Então, é sempre um desafio. Sempre vai ser um desafio. Tudo que é novo para a esfera jurídica é desafiador. E é ainda mais desafiador quando nós não temos segurança jurídica dos nossos tribunais. Então, entendimentos muito diversos, interpretações muito distintas, cada juiz interpreta de uma forma, não há regulação através de lei mesmo, ou de decretos, ou de normas regulamentadoras. Então, é um desafio. Agora, se a tecnologia ajuda ou atrapalha o mercado de trabalho, sem dúvida nenhuma a tecnologia ajuda quando bem utilizada e quando utilizada dentro dos limites da legalidade,
com respeito às privacidades, à individualidade, à intimidade de cada colaborador. Então, vai ser sempre desafiador, mas eu acho que esse desafio precisa ser enfrentado pelo legislativo e também pelo judiciário. Tem se discutido bastante que a automação industrial e a automação de tarefas tem reduzido a mão de obra, né? Só que eu vejo que, vendo por um outro lado, né, o profissional tem que buscar se qualificar para operar essas máquinas, né? Porque a inteligência artificial está aí, só que em contrapartida tem que ter ali um trabalho humano por trás, conduzindo, né, todas as tarefas. Então, eu acho que a tecnologia, ela vem realmente para melhorar, né, e aprimorar ali o trabalho. Assim, vocês são muito jovens, então vocês não vão lembrar da Revolução Industrial, mas vocês talvez lembrem das aulas de história. Essa mesma discussão que a gente tem aqui, alguns séculos atrás, nós tivemos na Revolução Industrial. Então, é só uma revolução nova. Agora é uma era tecnológica. Século Daqui a XXI batendo aqui. alguns anos para frente vai ser uma nova era cibernética, robôs e tudo mais. Então, assim, são pequenas revoluções que a gente tem de anos em anos. Construindo a evolução, né? Exato. Se a gente olhar lá atrás, qual era o desafio na Revolução Industrial? Lá atrás, qual era? Justamente a mesma de agora. As máquinas substituindo o fator humano, agilizando. E o homem deixou de ser inserido no mercado de trabalho? Não, ele teve que se adaptar. Agora, especificamente nesse momento atual, qual é a minha preocupação? Aí já é uma preocupação muito mais social que jurídica. O que acontece hoje? Hoje exige-se um conhecimento básico de tecnologia. E nós sabemos que tecnologia traz um custo financeiro, o que exclui grande parte da população de baixa renda. Então, se você me perguntar sobre o aspecto social, sim, eu, enquanto advogada e estudante de mercado de trabalho, entendo que há, sim, uma preocupação com isso. Grande parte da população de baixa renda não vai ter acesso aos comandos e aos conhecimentos necessários para inserção no mercado de trabalho. Então, o que eu vejo? É um aspecto que deve barrar? Não, mas é um aspecto que o governo precisa atuar. Sim, porque ele vai ter que se adaptar, né? Imagina que as escolas públicas, elas vão ter que inserir essa aula, nesse contexto, esse mundo. E no mercado hoje, a gente tem que ver duas visões. Como que nós vamos formar as crianças que estarão inclusas no mercado de trabalho daqui a uns anos e como nós vamos inserir quem já está no mercado de trabalho hoje. Porque quem já está no mercado de trabalho hoje precisa ter uma noção básica e ele não tem. Tem dificuldade. Exato. Então, como que o governo vai preparar essas pessoas? Que medidas estão sendo adotadas para diminuir esse impacto da falta de conhecimento? Porque essas pessoas não têm... Assim, não estou falando de tudo, tá, gente? Não estou generalizando. Não vamos radicalizar. Mas a gente sabe que é uma realidade hoje a nível mundo, né? Não só Brasil, então, nós temos também nossas precariedades, mas a gente sabe também que boa parte a nível mundial também passa por isso. Exato. Então, assim, é um cuidado que nós, enquanto empresas, né, nós empresários e nós estudantes e nós advogados que atuam tanto na área do empregado quanto na área do empregador, nós precisamos ter esse olhar. E tem um princípio dentro do direito digital do trabalho que é da não discriminação. Então, nós não podemos permitir que algoritmos, que aí é a inteligência artificial sendo colocada nos processos de recrutamento, por exemplo, que algoritmos tenham viés discriminatório. Por quê? Porque hoje é um papel social e é assegurado tanto na Constituição quanto nas legislações trabalhistas a proteção do trabalho contra a discriminação. Então, eu não posso ter essa discriminação no meu ambiente de trabalho. É um ponto que a gente precisa ter especial atenção. Aproveitando essa fala da senhora em relação ali aos aspectos de privacidade, tratamento de dados dos funcionários, principalmente no trabalho, no teletrabalho, né, no home office ali, qual a importância da empresa estar tomando medidas, né, de prevenção, de compliance, que a senhora, né, tem falado bastante, para ter ali um cuidado
a privacidade do funcionário, o tratamento de dados, porque a gente sabe que hoje em dia dados são muito valiosos. Dado é a moeda do momento, Uhum. né? Então, assim, na verdade, não é o cuidado que a empresa tem que ter, ela é obrigada a ter, né? É uma imposição legal. Todo mundo que trata dados pessoais, independente de ser na relação de trabalho ou em qualquer outra relação, ela é obrigada a fazer a proteção do dado tratado. Então, não é uma faculdade do empregador ter ou não ter, ele é obrigado a ter. Então, esse é o primeiro ponto. Ter conhecimento de sua obrigação é o primeiro ponto. Você falou em compliance. O compliance, ele nada mais é do que um programa de conformidade. Então, para que você esteja em compliance, para que você esteja em conformidade, você tem que cumprir a legislação. Então, o primeiro passo do empregador é, primeiro, entender que ele é obrigado a ter aquilo. É mais uma imposição que lhe foi atribuída através de lei, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Entender os seus limites, o que você pode e o que você não pode fazer com aquele dado tratado. Trazendo já para a questão da privacidade que você colocou, que é um dos princípios basilares da Lei Geral de Proteção de Dados. A privacidade, ela está desde antes da LGPD. A privacidade está lá garantida no direito civil e no direito constitucional. Entendeu? E bem antes da Constituição de 88, lá no nosso Código 1916, eu já tinha direito à privacidade garantido. Bem antes da nossa Constituição de 88. Então, assim, são princípios básicos que não são novidade para ninguém. Não é agora que eu tenho que proteger a privacidade. Eu sempre tive que proteger a privacidade. Agora eu dou mais ênfase a esse assunto, mas é um assunto que porque eu já agora tenho... a facilidade também em burlar, né? Exatamente. Se escoar essa Exatamente. questão. Então, o primeiro passo é esse. Eu fiquei aqui com uma dúvida a respeito do funcionário, né? Do contratado ou do CLT pós-muro, né? O que responde, né? Como é que fica a questão dos benefícios? Aquela questão de plano de saúde, férias remuneradas, ela mantém tudo dentro da CLT de forma normal? É porque ele é CLT. Ele é CLT, ele tem carteira assinada. Se ele tem carteira assinada, ele tem todos os benefícios. A única diferença é o local da prestação de serviço. Ele vai prestar o serviço em teletrabalho ou dentro da empresa, né, em office. Essa é a única diferença. Doutora, em relação a isso, a empresa pode exigir que o funcionário fique em um ambiente específico, como, tipo assim, na casa dele? Ele tem que estar na residência? Se for em home office, sim. Se for em teletrabalho, não. Tem essa diferença. Teletrabalho, a grande diferença do teletrabalho é a multidisciplinariedade. Você não precisa estar no mesmo ambiente sempre. Por exemplo, não sei se vocês gostam disso, mas tem uns memes da internet, esses vídeos reels do Instagram, eu me acabo de sorrir. Tem vários que são muito engraçados. Aí tem um que é de uma humorista, que ela faz simulação entre o RH da empresa e o colaborador. Aí uma das simulações é que ela estava fazendo uma reunião com o colaborador que era home office. E o colaborador estava na praia. E apareciam os coqueiros e tudo mais. Aí ela frisava a cláusula do contrato. Você está na praia, mas no horário de trabalho, não é para você estar no seu local de trabalho em casa? Aí ela, não, mas eu estou em teletrabalho. Não, você está em home office. Exato. Então, assim, esses vídeos são bem interessantes para que a gente aprenda com bom humor. Né? Que você aprenda de uma forma bem humorada os limites, porque às vezes os empregados esquecem. Confundem. Leva ali o notebook, fica lá. Ou a gente vê cada coisa, eu vejo assim, tem até colegas advogados mesmo, que a gente não é CLT, né? A gente trabalha, autônomo. Né? Mas, assim, tem algumas reuniões e algumas audiências mesmo que a gente cruza, assim, com colegas que você vê que não está num ambiente preparado para aquele ambiente de trabalho. E aí vem outros aspectos, né, que é dentro do nosso estatuto de ética, dentro do próprio regulamento interno do tribunal, o que é aceito, o que não é aceito, aí já é outros conceitos. Mas como é que eu vou dizer assim, o bom senso rege qualquer relação, seja CLT, seja prestação de serviço, seja contrato autônomo, qualquer relação, você precisa ter bom senso. E mais uma vez vem aí a questão cultural, né? Aonde se influencia ali naquela preparação do
futuro trabalhador ou futuro empresário que tem que ter essa concepção de ética e de valor, né? Que é, mais uma vez, a importância do compliance. Mais uma vez. Eu vi que você é a doutora, compliance perdão, em casa. eu vi que você tem uma obra, né? É coautora de uma obra, inclusive nesse assunto, né? Eu tenho 2 artigos publicados em 2 livros diferentes. Um que foi o primeiro que eu publiquei, foi em 2018, se eu não me lembro, foi falando sobre isso que a gente estava falando anteriormente. Foi a nova lógica do trabalho. Foi logo depois da reforma trabalhista e o crescimento, o boom da uberização. Então, eu fiz um artigo falando sobre isso, falando sobre como a tecnologia influencia o mercado de trabalho e como a legislação estava acompanhando. E eu tenho Uma visão. Eu estou desenvolvendo uma tese, que não é uma tese reconhecida, mas tem alguns colegas que compactuam do meu mesmo entendimento. Tem embasamento jurídico. Que chama parasubordinação. Então, depois a gente pode falar sobre isso, vocês me legal. convidam e eu converso com vocês sobre esse artigo, que é depois de muitos e muitos e muitos estudos, foi uma flexibilização que eu encontrei entre o trabalho subordinado e o trabalho autônomo. Então, você nem está dentro do guarda-chuva da CLT, protegido com férias, 13º, e nem você está totalmente desprotegido. É ali um meio termo. Meio termo. E essa é uma tese que eu acho que se adequaria muito bem no Brasil. E o segundo artigo, que é esse que você está falando, esse sim é de LGPD, não é de compliance, mas é de LGPD nas relações de trabalho, onde eu falo muito, principalmente sobre os princípios protetivos do trabalho. Então, a gente não pode esquecer a base do direito do trabalho, que é a proteção ao trabalhador, à luz da Lei Geral de Proteção de Dados. Vamos lá, doutora, foi um prazer imenso, tá? Foi um prazer imenso mesmo recebê-la aqui. Gente, um grau de conhecimento, uma bagagem aí que só tem a acrescentar para nós quanto estudantes do curso. Obrigada, gente. E a gente ficou imensamente feliz em a senhora ter aceitado, com a agenda tão cheia e os compromissos do dia a dia que a gente sabe. Mas é sempre bom uma pautazinha, né? Para um bate-papo. Você acrescentou muito no nosso currículo, no nosso grau de conhecimento. Certeza. E espero que tenha sanado aí algumas dúvidas ou deixado mais dúvidas. Porque o bom dessas conversas é que a gente chega com umas e sai com mais. E vai formando opiniões, né? Sobre essas questões. Porque o direito, na verdade, termina que... ele é muito... Por isso o símbolo da balança, né? É muito você equilibrar, né? Então, às vezes, é uma opinião, e você vai formando o seu conceito dentro daquilo que a senhora frisou bastante aqui no bate-papo, que são os pilares, né? Os pilares que a gente precisa respeitar, ética, conduta, Exato. Né? E assim, fica aí o... Joelma? Doutora, se a senhora pudesse dar assim, uma dica para os acadêmicos, para os profissionais que trabalham aí na área do direito do trabalho, a senhora que já tem aí mais de 20 anos, né? 20 anos. Atuando na área. Qual a dica que a senhora daria para nós? Para nós. Para estar sempre assim, ali se atualizando. Antenado. Né? Antenado na esfera de trabalho. Para se sobressair, né, nessa área. Estudar, minha filha. Ler. Para se sobressair, você tem que estudar. Mas, assim, brincadeira. Estudar é óbvio, né? Mas um ponto-chave é que, como eu falei aqui mais cedo, os problemas, eles antecedem a legislação. Então, se você quer estar à frente dos seus concorrentes, você tem que olhar o problema lá na frente. Só isso. Se você olhar o problema que vai acontecer daqui a 5 anos, eu já sei hoje. Aí eu já estou preparada quando ele vier. A visão, né? A visão de futuro. A visão de futuro, a visão... Exato. Aqui, tá por com a exemplo, mente aberta. Eu citei vários problemas que vão acontecer daqui a 10 anos. Se vocês pegaram as dicas... Pegamos, lógico. Não perdemos uma oportunidade. Espero que os nossos ouvintes aí também não tenham captado aí a essência eu deixei já algumas dicas aqui do que vai acontecer. E é só pensar nisso. Os estudantes que pretendem, assim, estar à frente já vão prospectando o futuro, né? Onde vão se dedicar aí para poder se sobressair. Exatamente.
É isso mesmo, meninas. Pois muitíssimo obrigada. Espero Obrigada a você. ter contribuído. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês hoje. Pronto. Prontinho já, né? Tá Até o próximo CLT Cast. Espero que tenham gostado. Foi tudo assim feito com muito carinho. Nós trabalhamos aqui, estudamos para montar esse bate-papo aqui. A doutora foi fundamental aqui também, a presença. Queria agradecer também a professora Larissa, né, que Isso. idealizou esse trabalho e orientou a gente a estar realizando esse podcast para aumentar o nosso conhecimento, né? É isso aí. A Larissa é maravilhosa, eu gosto demais, ela é uma colega advogada muito querida. Parabéns, Larissa. A ideia foi dela, foi? Foi o Ah, trabalho dela, os então créditos. Ela merece o crédito. Não pôde estar aqui, inclusive até justificou em sala que hoje necessariamente ela não estaria aqui nessas gravações, mas deixou aqui Um abraço. para Pois meu outro abraço para ela. Eu gosto demais da Larissa, pessoa maravilhosa.